Oi gente, meu nome é Camila, eu sou criadora aqui da Secret Base Dolls. E o tutorial de hoje vai ser essa Horsea. E ela me deixou muito orgulhosa porque na verdade isso daqui foi uma das primeiras receitas que eu criei lá quando eu tava começando a aprender amigurumi. Vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês verem a primeira versão que eu fiz. Apesar dela ter ficado muito bonita, eu fiz ela com fio barroco, porque na época eu não conhecia nada sobre fios, na verdade. Então, acabei fazendo ela desse jeito. E o barroco não é um fio muito macio, né? E eu prefiro que os meus amigos fiquem mais fofinhos possíveis. Apesar da Horsea ser um amigurumi um pouco complexo para um iniciante criar do zero, eu fiz isso justamente porque ela é uma ótima forma de você aprender vários tipos de formato no crochê em um bonequinho só. Então naquela época eu aprendi a fazer essa forma plana aqui da barriguinha, não só como trabalhar com a correntinha, né, e fazer isso daqui, mas também como fazer os acabamentos e já começar um pouquinho a fazer algum bordado, como eu fiz aqui, ó. Aqui, nessa barbatana dela, tem um ponto que é meio difícil de encontrar, mas às vezes ele aparece e é muito importante você saber como que ele funciona, que é o aumento de 3. Eu não sei se é esse o nome dele mesmo, mas é quando a gente coloca 3 pontos baixos em um ponto. Outra coisa dessa barbatana é que ela é um triângulo, só que ela é feita com anel mágico. Geralmente a gente faz o triângulo com a correntinha, né? Mas esse daqui, ele é feito com anel mágico, então ele é um triângulo muito bonitinho de você saber fazer. Mudar formato no amigurumi também é outra coisa que você vai aprender com ela, porque esse rabinho dela aqui, ó, ele na verdade é reto e você tem que torcer ele para ficar nesse formato. Então também é uma coisa que você pode colocar nas suas peças às vezes, para fazer cabelinhos, para fazer algum detalhe, é muito útil. E esse formato aqui também, quando a gente está começando, né, a gente vai aprendendo a fazer eles de algumas formas. Essa parte da receita e um pouquinho do corpo eu dei uma alterada, porque eu deixei ele mais prático de você fazer, e esse daqui eu dei uma melhoradinha nele do que na primeira receita que eu fiz. Em relação ao corpo, o que eu mudei da receita original é que antigamente eu fazia a cabeça e depois o corpinho para depois costurar, e nessa daqui eu uso a técnica que eu uso em todos os meus amigurumis, que é fazer a cabecinha já unida com o corpo. Esse daqui é um amigurumi muito rico para você aprender muitas técnicas para você fazer, porque ela é linda. A Horsea é um Pokémon muito fofo, eu amo ela demais, e eu tenho certeza que muita gente também ama ela, então com certeza você pode ter alguma encomenda ou alguém que goste, ou você mesmo gostar da Horsea e querer fazer uma pra você. Além dela ser tão fofinha, ela vai te ensinar muito caso você seja iniciante, e caso você não seja, pelo menos vai ser um processo bem legal de você conseguir acompanhar. E com isso, eu quero dizer pra você também que tá começando e que tem medo às vezes de criar receita, de se aventurar em fazer alguma coisa, não tenha. Aprenda a fazer formato novo, olha para um personagem ou para alguma ideia que você já teve e pensa, como que eu posso adicionar isso daqui em algum personagem que eu já quero fazer, sabe? E aí você adapta e vai criando. Mas o importante é você sempre fazer a ideia que surgir na sua cabeça. Às vezes vai sair de primeira e vai ficar maravilhoso. E às vezes não, às vezes na sua cabeça a ideia tá magnífica, mas na hora que você executa no bichinho, não dá certo. Mas isso acontece com toda criadora de amigurumi, independente do nível de experiência. Então não deixa isso impedir você de criar suas receitinhas também. Você pode adquirir toda a parte de crochê da Horsea em um PDF e de vários outros bonequinhos que tem tutorial grátis aqui no YouTube também, se tornando um apoiador do meu canal. Esses PDFs são ótimos para você não precisar acompanhar fileira por fileira da receita no vídeo. Você simplesmente abre o PDF, faz toda a parte de crochê e depois pode voltar aqui no vídeo para ver como fazer os acabamentos, como fazer algum detalhe, porque esses PDFs não tem nenhuma instrução, ele é realmente só a parte de crochê. Mas ele é muito útil para você conseguir fazer o seu bichinho mais rápido, ao invés de fazer sempre acompanhando pelo vídeo. Além disso, tem vários outros benefícios ao se tornar um apoiador aqui do canal. Você pode conhecer todos eles clicando no vídeo que eu vou deixar aqui no card, para você conhecer um pouco mais sobre o projeto, para você conhecer os outros benefícios de se tornar um apoiador e, quem sabe, virar um apoiador aqui do canal. Isso é muito importante para eu conseguir trazer outras receitas aqui para o canal
para vocês. Então vamos para o vídeo, já deixa seu like, deixa um comentário aqui pro YouTube ver que esse conteúdo é bom, entregar para mais gente e também ajudar o canal a crescer. Para você não perder nenhum outro tutorial, porque eu vou trazendo vários novos para cá também. Espero que vocês gostem desse tutorial e qualquer dúvida é só me chamar. Vamos começar pela cabeça, o corpo e a cauda. Faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 aumentos. No final, você terá 12 pontos. Na fileira 3, faça um ponto baixo e um aumento 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 4, faça 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 5, faça 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 6, faça 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 7, faça 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 42 pontos. Na fileira 8, faça 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 48 pontos. Da fileira 9 até a 16, faça apenas pontos baixos. Na fileira 17, faça 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 42 pontos. Na fileira 18, faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 19, faça 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 20, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 21, faça 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 22, faça 18 pontos baixíssimos apenas na alça de trás. E eles ficam assim. Agora nós vamos fazer apenas pontos baixos nessas alcinhas que ficaram na frente. Pode preencher a cabeça com enchimento completamente. Nas fileiras 23 e 24, faça apenas pontos baixos. Na fileira 25, faça 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 26, faça apenas pontos baixos. Na fileira 27, faça 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 28, faça apenas pontos baixos. Na fileira 29, faça 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 30, faça apenas pontos baixos.
Na fileira 31, faça 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 42 pontos. Da fileira 32 até a fileira 36, apenas pontos baixos. Na fileira 37, faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 38, faça 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 39, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 40, faça 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Pode colocar enchimento no corpo. Da carreira 41 até a 51, faça apenas pontos baixos. Na fileira 52, faça um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 12 pontos. Na carreira 53, faça apenas diminuições. Deixe um fio bem longo para costurar depois. Agora vamos começar a boca. Faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 aumentos. No final, você terá 12 pontos. Na fileira 3, faça um ponto baixo e um aumento 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 4, faça apenas pontos baixos na alça de trás de cada ponto. Da fileira 5 até a 12, faça apenas pontos baixos. E ele ficará assim. Spikes da cabeça, faça 6. Comece fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 pontos baixos. Na fileira 3, faça 2 pontos baixos, um aumento e depois 3 pontos baixos. No final, você terá 7 pontos. Na fileira 4, faça 7 pontos baixos. Na fileira 5, faça 6 pontos baixos e um aumento. No final, você terá 8 pontos. Na fileira 6, faça 8 pontos baixos. Na fileira 7, faça 4 pontos baixos, um aumento e depois 3 pontos baixos. No final, você terá 9 pontos. Da fileira 8 até a fileira 10, faça apenas pontos baixos.
Barbatana. Faça 2. Comece fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça um ponto baixo e um aumento de 3 pontos 3 vezes. No final, você terá 12 pontos. Na fileira número 3, faça 3 pontos baixos e um aumento de 3 pontos 3 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 4, faça 5 pontos baixos e um aumento de 3 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 5, faça 14 pontos baixos, um aumento de 3 pontos, 6 pontos baixos e outro aumento de 3 pontos. No final, você terá 28 pontos. Na fileira 6, faça 7 pontos baixos. Corte o excesso de fio do anel mágico e nós teremos 2 barbatanas. Coloque avesso com avesso e as pontas com as pontas. Ó, aqui nós temos as pontas de trás e aqui onde finalizamos tem a ponta da frente. Essa primeira que você fez, que tem já o fio cortado, você vai fazer o arremate invisível para poder começar a fazer o acabamento das duas. Depois que fizer o arremate, prenda em alguma dessas alcinhas que ficam atrás para poder facilitar a costura. E corte o excesso de fio. Posicione as duas novamente. E agora vamos começar a fazer pontos baixos ao redor dessas duas, ligando elas. Então, você vai passar a agulha por um ponto e no ponto do outro lado e fazer um ponto baixo. Faça isso ao redor de toda a peça. E depois deixe um fio longo para poder costurar na Horsi. Agora vamos fazer a barriga. Faça 9 pontos na correntinha. Pule um ponto e comece fazendo pontos baixos a partir desse segundo. Faça 7 pontos baixos e um aumento de 3. No final, você terá 10 pontos. Faça uma correntinha e gire a peça. Na fileira 2, faça 9 pontos baixos e um aumento de 3. No final, você terá 12 pontos.
Depois, faça uma correntinha e gire. Na fileira 3, faça 11 pontos baixos e um aumento de 3. No final, você terá 14 pontos. Faça uma correntinha e gire. Da fileira 4 até a 6, faça apenas pontos baixos. No final, sempre faça a correntinha e gire a peça. Como de costume, você vai pular a correntinha, mas agora você vai pular esse ponto aqui também e começar neste daqui. Faça 11 pontos baixos. Pule um ponto e faça um ponto baixo no seguinte. E no final você terá 12 pontos. Faça uma correntinha e gire. Na fileira 8, faça 12 pontos baixos. Na fileira 9, pule um ponto e faça 9 pontos baixos a partir do segundo. Depois pule um ponto novamente e faça um ponto baixo. No final, você terá 10 pontos. Na fileira 10, pule um ponto, faça 7 pontos baixos. Depois, pule um ponto novamente e faça um ponto baixo. No final, você terá 8 pontos. Na fileira 11, pule um ponto, faça 5 pontos baixos, depois pule um ponto e faça um ponto baixo. No final, você terá 6 pontos. E aí faça a correntinha e vire a peça. Da fileira 12 até a 14, faça apenas pontos baixos. No final, sempre faça uma correntinha e vire a peça. Agora, vamos fazer o acabamento da lateral. Faça uma correntinha e faça pontos baixos ao redor de toda a peça. Finalize com um ponto baixíssimo. E deixe um fio bem longo para poder costurar depois no corpo da Horsi. Repare que temos uma parte funda, uma parte com Vzinhos, uma parte com alcinhas, mais uma parte com Vzinho e outra parte que é mais funda. Nós vamos bordar nessa parte funda. Pegue a agulha e o fio preto, não precisa passar fio duplo. Repare que a parte que tem esses V's é a parte da frente e a parte que tem as alcinhas é a parte de trás. Nós vamos fazer um nó aqui nessa parte de trás, que é para poder deixar o fio bem fixo. Passe a agulha para o lado certo da peça, puxe o fio, deixando ele bem reto com aquela parte funda, e depois enfie novamente pelo outro lado. E vamos para a parte de cima. Repare que eu estou passando o meu fio pela trama dos fios do crochê e não pelo buraquinho. Vai fazendo esse processo em todas essas partes mais afundadas até ficar pronto. Posicione todas as partes de crochê na Horsi, inclusive o molde dos olhos, para você conferir se eles estão no tamanho certo e se ela vai ficar do jeito que você quer. Se não, retire, ajuste e depois coloque novamente até ficar do jeito que você gosta. Eu vou dar uma dica para cortar o feltro. Eu gosto de usar essas alfinetes para poder prender ele dessa forma aqui.
Assim, ele não fica frouxo nem balançando, eu consigo segurar com muito mais facilidade e poder recortar. É ótimo para esses pedaços pequenos também. Agora vamos começar com a boca. Faça o arremate invisível com esse fio que ficou sobrando. Passe por alguma alcinha que tem dentro da boca dela e depois jogue lá para o fundo. Sai aqui do lado de fora. Repara que ele não fica reto. Então, essa parte aqui será a de baixo e essa que está um pouco mais retinha será a de cima. Porém, nós vamos começar a costurar pela lateral. Então, jogue o fio assim para a lateral dele e puxe. E assim, quando nós formos costurar, ficará mais fácil. Recorte um pedacinho de feltro preto, não precisa ser certinho, é só pra gente colocar no fundo da boca com um pouco de cola. Fica desse jeito aqui. Depois vamos fazer a lateral. Pegue um pedaço maior e verifique se está do tamanho adequado. Se não tiver, pode recortar um pouquinho até ficar no tamanho bom. Enrole ele e encaixe dentro da boquinha da Horsea. Depois de encaixar direitinho, vamos aplicar a cola. É só você afastar um pouco e enfiar a cola ali para você deixar bem fixo e ele não sair. E no final ficará assim. Esse é o último momento para você conferir se está tudo no lugar como você gostaria, porque vamos começar a costura e a colagem dos olhos. Só não vamos colocar a barbatana ainda, ela será colocada por último depois que tudo já estiver costurado. Repare também que você precisará escolher um lado para a sua Horsea. Eu escolhi para ela ficar assim, essa será a frente dela, porque quando enrolarmos o rabinho, ela vai ficar dessa posição. Vamos começar costurando a barriga. Passe o fio para dentro do boneco, depois passe por um dos vizinhos que tem dos pontos baixos. E aí você vai para o seguinte, você não vai passar por ele mesmo, e jogue para dentro do corpo do boneco novamente. E aí, quando a agulha sair, você puxa e o ponto estará feito. Não puxe muito, que é para não afundar. Ele não pode ter fundos assim. Mais uma vez, ó, passe a agulha por um dos pontos, depois vá para o seguinte, já passe a agulha para dentro do corpo do boneco. E depois você puxa o fio, mas não puxe muito, que é para não causar nenhum afundado. Faça isso em toda a barriguinha. Aqui eu fechei o buraco e passe a agulha para algum ponto lá para cima. Agora vamos enrolar essa cauda para formar uma espiral. Aqui você vai ajustando, tá? Eu fiz essa primeira vez, aí depois eu desfiz, fiz de novo, até ficar de uma forma que fique bem arredondada e bonitinha. Lembrando que eu tinha marcado uma frente da Horsea, o que significa que essa espiral tem que estar virada para essa frente. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar como fica o outro lado, então por isso que ele não pode ser considerado o lado certo dela. Prenda bastante com o alfinete, que é para não soltar enquanto você estiver fazendo a costura. Depois de prender tudo, vá passando uns pontinhos e puxe bem, que é para ele ficar bem fixo e não mostrar nenhum fio, porque se ele ficar meio solto, ele acaba mostrando. Então, vai sempre puxando bem, passa para dentro do boneco, puxa mais, e assim você vai fazendo. Mas tome cuidado também para não puxar tanto a ponto de deformar um pouquinho a peça. Tem que estar no nível ok. Então, vai fazendo aos poucos, vai fazendo com calma, que você vai costurando e ele vai ficando bem certinho. Costure também essa lateral toda para ele ficar bem fixo. No final, faça um ou dois nós, que é para ter certeza de que ele não vai soltar. Porque como é um formato que você alterou, ele vai ficar nessa espiral, pode ser que isso aconteça. Então, para não correr esse risco, é melhor fazer esse acabamento. E aí ele ficou assim, então repare que aqui ficou a frente da Horsea, com essa espiral virada para cá. E desse outro lado, ela fica dessa forma aqui, então não dá para considerar essa frente. Por isso você precisa decidir isso antes.
Para colar os feltros, comece pela bolinha preta, coloque bem suavemente em cima da parte vermelha e vá ajustando para você ter certeza de que ela está na posição correta. Depois que você tiver certeza, aí sim você pode apertar com um pouco mais de força para fixar bem. Para colar a parte vermelha e a branca, você pode simplesmente colocar os dois pininhos na parte de baixo, levantar a parte de cima e passar a cola. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como eu faço, e depois que você tiver colado a parte de cima, é só você fazer o mesmo com a parte de baixo. Dessa forma, você não corre o risco de perder a marcação que você fez. Aqui, lembra que a gente colocou o fio pela lateral? Nós vamos começar aqui por cima, só pegando essas alcinhas da frente. Mas quando a gente chegar embaixo, nós não vamos costurar pela alcinha, porque senão ele vai ficar para baixo. Nós vamos costurar esse fundo aqui. Então, agora vamos começar a costurar toda essa parte de cima. Quando você chegar nessa parte aqui, ó, onde começa a fazer a curva da cabeça dela, aí você vai começar a costurar naquele fundinho que eu te falei. Se você seguir costurando na alcinha, ela vai ficar assim para baixo, e não queremos isso, porque o biquinho dela é para cima. Então comece costurando essa parte de baixo. Eu acho que eu vou fazer só uns 3 pontos nela e já tá bom. Ela já fica bem fixa e com um acabamento muito bonito. Puxe bem, que é para não mostrar nenhum fiozinho. Se ficou alguma alcinha aqui nessa lateral, você pode fazer uns pontos aqui para depois finalizar. Coloque enchimento nesses spikes. Se você quiser colocar antes de prender com a agulha também, não tem problema. Mas eu não tinha feito isso, então eu preciso fazer agora porque elas precisam estar cheinhas. E aqui não tem segredo, é só ir costurando todas elas. Mas a dica que eu te dou é só cortar os fios no final. Porque caso alguma não fique na posição desejada, você pode alterar mais facilmente. Agora vamos costurar a barbatana. Repare que ela tem a parte da frente agora, com esses vezinhos do ponto baixo, e a parte de trás com as alcinhas. Esse daqui vai ficar para o lado oposto e esse daqui vai ficar para o lado que nós marcamos, que é a frente dela. Prenda com alguns alfinetes onde você vai costurar. E aqui, ó, eu vou costurar onde está marcado, tá vendo? Com esses pontinhos. E aí é só você passar uns pontos dentro do boneco e depois nas alcinhas. No final, jogue a agulha para dentro dela. Se quiser, pode até fazer um nó. E aí é só cortar o fio. E a sua Horsea estará pronta. Espero que você tenha gostado do tutorial. Vou deixar aqui também uma playlist de algum vídeo que você possa se interessar também para fazer outros amigurumis de Pokémon que eu trago aqui pro canal.